Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas e demais amigos que vão ver esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Continuamos o nosso estudo desse impressionante livro dos Salmos que fala tanto ao nosso coração. Hoje o Salmo 87 é mais um desses salmos que se derrama em louvores a Jerusalém. Ele inicia dizendo: O Senhor Deus construiu uma cidade sobre o monte sagrado. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar de Israel. Ó cidade de Deus, escute essas coisas maravilhosas que ele diz a seu respeito. E o Salmo 87 termina dizendo: O Senhor escreverá uma lista dos povos e nela todos eles serão cidadãos de Jerusalém. Os que moram ali vão dançar e cantar dizendo: A fonte da nossa felicidade, ó Jerusalém, está em você. O Salmo 87 celebra a glória de Jerusalém como um meio de bênção espiritual para toda a nação. Jerusalém não é uma cidade qualquer. Ela foi fundada no antigo Monte Horebe, local onde Deus testou a fé de Abraão, o patriarca do povo judeu. Ali, séculos mais tarde, Davi a transformou na capital de Israel e estabeleceu o tabernáculo de adoração a Deus. Mais tarde, ali, Salomão construiu o templo, que se tornaria o lugar de adoração de todo o povo judeu. Nesse salmo, lemos que mesmo pessoas que não nasceram em Jerusalém serão chamadas de filhas daquela cidade, porque os seus filhos são do mundo todo, não apenas aqueles nascidos dentro dos seus limites. Isto porque o seu nascimento está relacionado com a conversão e submissão a Deus. Nela, a relação de parentesco não se dá pela geografia, mas pelo que a cidade representa. Assim, Jerusalém se tornou o lugar que os auxiliava a identificar a sua própria identidade, a definir a sua identidade como filhos de Deus. Mas será que deixariam de ser povo de Deus sem o templo? Como aconteceu quando Jerusalém foi invadida pelos babilônicos e a cidade, o templo foi destruído? Não, de forma nenhuma. A crítica dos profetas do Antigo Testamento e do próprio Senhor Jesus Cristo, séculos mais tarde, é que o templo se tornou mais importante do que Deus para eles. Sim, esse é um cuidado fundamental que não só Israel, como todos nós, Igreja de Cristo, precisamos ter sempre diante de nós. Nossa segurança está em Deus e não no templo. O templo é apenas o lugar onde nós nos reunimos. Mas não significa que o templo não seja importante. Pelo contrário, ali se reúne a família de Deus. No início dessa pandemia, quando os cultos e reuniões foram proibidos, muitas pessoas disseram com razão que a igreja não estaria fechando as suas portas, porque ela não é o templo. A igreja, ela é o grupo de pessoas que adoram e que amam a Jesus. O Novo Testamento assim define a igreja. Ela é formada por pessoas, você e eu. Não se trata de organizações, denominações, nem de prédios, nem de estruturas. Os que creem em Jesus Cristo são a igreja do Senhor. E não importa onde estejam e de que nacionalidade tenham. Assim, hoje a igreja de Jesus Cristo reúne pessoas do mundo todo. E no futuro, todos nós vamos viver na Nova Jerusalém. Templos não são mais importantes do que a comunhão com Deus, mas fazem parte da nossa história. Templos ajudam a nos reunir com outros irmãos para adorarmos a Deus e aprendermos da sua palavra. Enquanto não vem a Nova Jerusalém, nós nos alegramos em termos uma comunidade para nos reunir. Que Deus abençoe a nossa paróquia com os seus templos e comunidades que se reúnem para adorar a Deus. Cuidemos da nossa igreja, da comunhão com Deus, com os nossos irmãos. Cuidemos também do nosso templo. Obrigado por todos que congregam, por todos que estão liderando a nossa igreja, as paróquias, as comunidades. Juntos, em breve, quando Jesus vier, todos nós estaremos vivendo na Nova Jerusalém. Amém.